Bom dia, gente. Como vocês sabem, eu pego versículos sobre um tema específico da Bíblia. O tema agora é morte, né? Começando com uma passagem de Êxodo sobre a Páscoa, que é quando Deus separou o povo que temia a Deus, que amaria a Deus, do povo do Egito, né? Que não quer nada com Deus, e fazer o mal para o povo de Israel, né? O povo de Deus. Pegue um galho de isopo e o molhe no sangue que estiver na bacia e passe nos batentes do lado de cima da porta das suas casas. Que ninguém saia de sua casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Êxodo 12, 22 e 23. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os ossos da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim. E eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor, pedindo: Senhor Deus, eu te peço, salve-me da morte. Salmo 116, 1. E Deus atendeu a oração dessa pessoa, né, que clamou para a libertação da morte. A gente só vai quando Deus quer, irmãos. Isso é um tema morte, né? Um tema servir ao Senhor e fazer o bem para as pessoas, para ser recompensado na pós-vida. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. As pessoas direitas morrem e ninguém se importa, os bons desaparecem e ninguém percebe. É o poder do mal que os leva embora, mas eles encontram a paz. Os que vivem uma vida correta descansam em paz na sepultura. Isaías 57, 1, 2, né? Mostrando que nem todo mundo vai para o céu, né? Como algumas pessoas creem. Somente quem vive uma vida correta e dedicada a Deus. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam na mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofreu muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas. Porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Desde que ele vai, avise-os para que não venham para esse lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, a eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutam Moisés nem os profetas, não crerão mesmo que alguém ressuscite. Lucas 16, 19 e 31. Isso aconteceu com Jesus, né? Jesus ressuscitou do mundo dos mortos, explicou tudo que para as pessoas, né? Mostrou que eles deviam ouvir a palavra de Deus e mesmo assim as pessoas não ouviram e vivem como se Deus não existisse, né? Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7, 59. Quando Estevão estava morrendo, né, ele já sabia que ele ia ser entregue para Jesus, né? Ele já tinha cumprido com as suas obrigações espirituais em terra. Deus permitiu que ele fosse aos céus. O último inimigo que será destruído é a morte. 1 Coríntios 15, 26. Nós nos sentimos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendamos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte.
Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, a certeza de que ele continuará a nos salvar, enquanto vocês nos ajudam orando por nós. 2 Coríntios 1, 9 e 11. Pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento que leva à salvação. E isso não é motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas deste mundo produzem a morte. 2 Coríntios 7, 10. Né? Quando Deus faz com que nós nos entristecemos, ela gera realmente a mudança de vida, né? Nós pesamos a nossa mente e vemos que nós estamos desobedecendo a Deus em alguma área, e Deus permite que nós nos sentimos tristes para que possamos ser salvos, né? Mas as tristezas desse mundo, perder um pouco de dinheiro, entre tantas outras coisas que são tristezas, vamos dizer, simples, só servem para nada, né? Elas não produzem mudanças no nosso caráter. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus os levará de volta, e junto com ele levará os que morrerem crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá dos céus. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animemos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 13, 18. E também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. Hebreus 2,15, né? Muitas pessoas são escravos aos maus desejos, ao medo, à tristeza, porque elas têm medo da morte, né? Elas, por não saber o que vai acontecer depois da morte, elas têm muito medo. Medo do diabo, medo do pecado, e não entende que Deus já libertou elas de todo o mal e promete dar a vida eterna aos que amam a Ele. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida e sabemos isso porque amamos nossos irmãos. Quem não ama ainda está morto. 1 João 3,14. Então eu ouvi uma voz do céu que disse: escreva isto. Felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isto é verdade, respondeu o Espírito de Deus. Eles descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Apocalipse 14, 13. Então, que a vida cristã é uma vida de renúncia, né? Renúncia da própria vontade, renúncia do pecado e uma vida de servir ao Senhor. Acima de tudo, buscando servir ao Senhor na nossa limitação, né? No nosso trabalho, no nosso dia a dia. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.